Aí teve o pacto ou aliança da lei. Em que consistia esse pacto, essa aliança? Quais eram as partes envolvidas? O que estava em jogo? O que aconteceria se as partes guardassem as suas responsabilidades? O que aconteceria se as partes não guardassem as suas responsabilidades? Fala aí para mim, me explica aí. O que era o pacto da lei? Ou aliança da lei? Então, tinha tinha um decálogo, né? Tinha lá mandamentos do que podia e não podia fazer. O que estava em jogo se o homem obedecesse? Então, se ele obedecesse, tinha a bênção, mas se ele quebrasse, tinha maldição. Pergunta, o homem poderia quebrar esse pacto? Sim, porque tinha uma parte que lhe cabia. E Deus, né, imutável, ele não tinha como ele romper esse pacto, porque ele continuava sendo perfeito como é. Na aliança da lei, era de fato um contrato. Me lembra alguns tipos de contrato que existe na sociedade em geral. Contrato de locação, né? Contrato de aluguel. Contrato de aluguel, quais são as partes envolvidas? O locatário e o locador, aquele que é o dono do imóvel, aquele que vai alugar o imóvel. Quais são as responsabilidades das partes? Do locatário, do dono do imóvel. Qual que é a responsabilidade dele? Entregar uma moradia habitável, né? Com as coisas funcionando e tal. Qual é que é a responsabilidade do locador? Pagar, conservar. Então tem lá algumas responsabilidades. Se ele não pagar, o que pode acontecer? Ele pode ser despejado. Se ele pagar, mas ele está destruindo tudo, também pode sair. Então tem as responsabilidades, as partes. Por isso que se chama contrato. É um trato que você faz com alguém. Você tem ali o que está em jogo, né? Os valores que estão sendo trocados ali é o seguinte: eu vou lá alugar, então eu recebo um valor, eu recebo a moradia. O que está alugando para mim, ele recebe um valor, eu dou uma quantia em dinheiro para ele. Então essa é a troca que existe nesse contrato de ambas as partes. Eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou mencionar o pacto de Abraão. O pacto que Deus fez com Abraão, ele prometeu 3 coisas a Abraão, né? Ele prometeu descendência, bênção e propriedade. E ele tinha lá uma maneira que, na época, se fazia um pacto, um acordo, uma aliança, que era assim: você pegava alguns animais, você cortava, você matava esse animal, esses animais cortavam eles ao meio e colocava dispostos assim os animais cortados ao meio com um caminho no meio. Aí você ia fazer um contrato, ia fazer um pacto, uma aliança com alguém. Então você e essa pessoa com quem você estava fazendo essa aliança, vocês passavam pelo meio daqueles animais, significando o seguinte: o dia que aqueles animais fossem reunidos, né, que eles voltassem, as suas partes a se unirem e eles vivessem, aquele pacto estaria quebrado. Mas se um dos dois quebrasse as condições, que fosse feito com um daqueles animais. Né? Então é um negócio forte, né? Então Deus fez um pacto com Abraão e usou esse método de fazer pacto. Falou assim: Abraão, pega lá, pega os animais, isso, agora corta no meio, dispõe ali, né? Aí vieram umas aves, né? Os abutres, os urubus vieram sobre aquela carniça. Então ele espantou. Chega uma hora, o que aconteceu com Abraão, vocês lembram? Ele teve um sono, né? Avassalador, né? Ele dormiu. Pô, na hora de fazer um pacto com Deus, o cara dorme. Mas será que ele ficou cansado de espantar lá os urubus? Né? Mas ele dormiu. Aí a Bíblia fala, nós vamos falar rapidinho só sobre isso, aí fala que de repente passa uma tocha, passa um fumo, né? Passa uma fumaça por entre aquelas partes. E Abraão dormindo, né? Então o que aconteceu na verdade foi que Deus estava fazendo um pacto com Abraão. Só que ele fez o cabra dormir de propósito e Deus passou sozinho. Então o pacto que ele fez com Abraão estava só baseado na pessoa e na fidelidade dele de Deus. Então se Deus falhar, então o pacto que ele fez com Abraão não vai mais existir e Deus será punido, né? E esse pacto tinha uma particularidade que se um dos dois quebrasse aquele pacto, ele e os seus descendentes seriam amaldiçoados. O bom é que Abraão ficou dormindo, porque Abraão não passou junto. Então esse pacto com Abraão não dependia do comportamento, da conduta, do estilo de vida de Abraão, só de Deus. E toda a descendência de Abraão, então, não podia ser amaldiçoada, porque só Deus passou
no meio daqueles animais. Então, estou dando um exemplo aqui de um pacto, que não é o da lei, mas foi um pacto que Deus fez com Abraão, que ele é imutável, ele é inquebrável, porque só está baseado na pessoa de Deus. Mas aqui a lei, alguém podia quebrar, tá certo? Como também a aliança com Adão ou Eva podiam quebrar, e de fato eles fizeram isso. Aí, vou perguntar aqui, mas qual foi o pecado então de Adão e de Eva? Desobediência. Vocês concordam ou discordam? Desobediência ou falta de fé? Se for desobediência, então o que salva é a obediência. Não importa o coração, importa a obediência. Não importa não pegar do fruto. Você pode estar comendo ele por dentro, mas você não pegou ele. Então, na verdade, essa é uma resposta clássica da gente, mas quando a gente olha em Hebreus ele deixa muito claro isso. E até tem algumas traduções em Hebreus que falam de desobediência, e você vai no original, é incredulidade. O problema de Adão e Eva não foi desobedecer a Deus, eles não acreditaram em Deus. Se manifestou em desobedecer o que Deus tinha falado. Mas o problema deles foi anterior a pegar o fruto, foi lá dentro. Eles não creram. Quando a serpente veio com aquela conversinha para eles, vai ser igual a Deus, rapaz, que isso, morre nada. Né? Então, quando veio com aquela conversinha, eles deixaram de confiar em Deus, falaram assim, então Deus está escondendo alguma coisa da gente. Por que ele não quer que ele coma o caqui? Eu imagino, né? Se hoje não pudesse comer caqui, isso seria um sacrilégio. Então ali o problema foi, não a desobediência, mas a incredulidade. A lei, Deus chega lá e fala, Moisés, propõe isso ao povo. O povo falou assim, pode mandar, Deus. Se o senhor mandar, a gente vai fazer. Então veio a lei, na forma dos 10 mandamentos, nas 2 tábuas. Fala para mim, Moisés estava lá aonde recebendo a lei? Monte Sinai. Quanto tempo ele ficou lá? Foi 40 dias, você acertou, ganhou uns 100 empadinhas de camarão. Ele estava no Monte Sinai. E o povo estava onde? Estava no deserto, né? Estava lá. Aí, Moisés não volta, passa um dia, 2, sei lá quanto tempo e tal. Vamos fazer alguma coisa? Aí vamos. Aí tiveram uma ideia de fazer o quê? E para quem que eles foram falar? Conta para mim. Dessa ideia. Arão. Gente, Arão. O irmão do Moisés. Eles não tinham que fazer? Vamos fazer um bezerro de ouro. Para quê? Para adorar, gente. Vamos lá. Eles tinham saído de um período lá nas últimas semanas, o que aconteceu lá no Egito? O que eles viram acontecer? 10. Quem mandou as pragas? Eles já tinham visto aquilo 10 vezes na vida? Não. E aquele negócio acontecendo, e acontecendo com os egípcios, não acontecendo com eles. Aí os cabras vão para o deserto, Moisés sumiu, eles vão fazer um bezerro de ouro para adorar um bezerro de ouro. Qual que era o primeiro mandamento que Moisés estava recebendo lá? Não terás outros deuses. O que o povo estava fazendo? Já estava dando errado antes de receber o negócio. Percebe? Mas então, esse pacto agora, essa aliança, ela foi feita com uma referência, com um decálogo, com 10 mandamentos. E qual que era como é que funcionava esse pacto? Conta para mim, como é que era esse acordo, esse contrato, essa aliança? Qual que era a responsabilidade das partes? Cumprir todos. Se cumprisse todos, bênção. Se falhar, em quantos? Um só. Aí o que acontecia? Maldição. Tá bom, mas qual que é o espaço de tempo? É por dia que não podia desobedecer mandamento? Não, é nunca. Percebe o absurdo disso? Tá bom. Deus podia quebrar esse pacto? Que está retratado nos 10 mandamentos. Se olhar bem, é o caráter de Deus. O mandamento não é errado, não é ruim, ele é bom. Ele retrata o caráter de Deus. Então assim, Deus colocou nessas tábuas 10 mandamentos que retratam o seu caráter. Tá bom. Então Deus ia mudar o seu caráter? Difícil, né? Mas o homem podia quebrar a aliança. Como quebrou, como sempre quebrou. Eu fiz a pergunta aqui de propósito, né? O que é ser um cristão? Não saiu, eu fiquei feliz com isso. Em nenhum lugar saiu o seguinte, guardar os mandamentos. Né? Porque se perguntasse isso, assim, quais? Os 10 mandamentos. Então esse é ser um cristão? Você guarda os 10 mandamentos? Então você não é um cristão. Mas a gente ouve, isso é muito comum. O que é ser cristão? É guardar os mandamentos. A gente não consegue, gente. Então ser cristão não é guardar os mandamentos. Porque se depender de ser cristão guardar os mandamentos, ninguém é cristão. É simples assim. Não dá. Não dá. E não dá pelo seguinte, nos próprios 10 mandamentos, não tem só não matar, não roubar, não adulterar. Aliás, Jesus subiu a barra, né? Os fariseus ficaram todos felizes, eu nunca matei ninguém. Falei assim, se você desprezou alguém, você já matou. Se você falou que alguém é louco, raca, né? Você já matou.
Então a lei não é o que você não comete, é aquilo que você nem pensa em fazer. Né? E um dos mandamentos é não cobiçar. Você não fazer o coração do outro parar, pode ser uma coisa que você acha que cumpra só assim. Mas não, você dominar o seu pensamento e não ter algum desejo violento, é impossível. Então os 10 mandamentos, eles nunca funcionaram para ninguém. Então se alguém hoje fala assim, não, mas é necessário guardar os 10 mandamentos, gente, não dá. Não dá. E o contrato, a aliança era dessa forma. Ó, você guarda tudo, em todo o tempo eu vou te abençoar. Se você falar em um ponto, eu vou te amaldiçoar. Aí Deus estabelece o sacrifício pelo pecado, que não estava na lei. É uma disposição dele, é uma oferta da graça de Deus. Que o sacrifício os pecados eram cobertos e depois perdoados em Jesus. Mas vamos lá. Então essa aliança é uma aliança que o homem podia e quebrou, e pode e quebra. Só que a gente não está mais, nesse momento, naquele momento lá, Deus estabeleceu uma relação com o povo baseada na lei. Porque ele sabia que ninguém ia guardar. Mas a lei veio, não para nos salvar, nunca ninguém se salvou pela lei, mas para mostrar que o homem é pecador.